Oi pessoal, hoje estarei realizando mais uma aula, dessa vez uma aula de matemática, cujo objetivo é apresentar para vocês um método para resolver equação do segundo grau sem utilizar diretamente a fórmula de Bhaskara, né? Ou seja, é possível resolver essa equação aqui sem você recorrer àquela fórmula toda lá. Antes de eu iniciar a aula, eu quero mostrar para vocês um exemplo que eu escolhi aqui aleatoriamente e eu vou trabalhar um pouquinho com essa equação aqui para a gente ver o que há de semelhante entre essa e essa outra que eu escolhi aqui aleatoriamente, tá bom? Então eu vou fazer algumas manipulações matemáticas aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é abrir esse quadrado aqui, né? A gente sabe que, por exemplo, o número 8 ao quadrado é 8 vezes 8, né? Todo número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Então é isso que eu vou fazer, eu vou manter o 2 e no lugar do x mais 1 ao quadrado eu vou colocar x mais 1 vezes o x mais 1. Porque x mais 1 ao quadrado é x mais 1 vezes x mais 1. Vou manter o menos 8 aqui. Isso aqui é igual a 0. Certo? Agora eu vou abrir essa parte aqui da equação, né? Que é x mais 1 vezes x mais 1. A gente sabe que isso aqui vocês conhecem como chuveirinho. Esse x aqui ele vai atuar sobre esse x e vai multiplicar também esse 1. E esse 1 aqui vai multiplicar o x e vai multiplicar o 1 lá também, né? Estou combinando todos os termos possíveis aqui. Então, vou manter o 2 aqui de fora e vou realizar essa operação aqui, ó. X vezes x é x ao quadrado, né? Mais x vezes 1 é x. Então, mais x. Aqui, 1 vezes x é x. Então, mais x novamente. E 1 vezes 1 é 1. Então, mais 1. Fechei o parênteses, que eu resolvi tudo que estava aqui dentro do parênteses, né? E vou manter o menos 8 igual a 0. Tá bom? Vamos juntar os termos que nós podemos juntar aqui dentro. Então, vou manter o 2 aqui fora novamente e vou juntar o que eu posso aqui dentro. X ao quadrado só tem esse termo, então vou manter. Aqui eu tenho x mais x, que é 2x. Então, vou colocar mais 2x mais 1. Fechei o parênteses, menos 8 igual a 0. A única coisa que eu fiz daqui para cá foi somar o x mais x. Agora, esse 2 está de fora do parênteses. Como ele está de fora, ele vai atuar sobre todo mundo aqui dentro, tá bom? Como que vai ficar isso aí? A gente sabe que vai ficar 2 vezes x ao quadrado, que é 2x ao quadrado. Vou continuar em azul de cá, né? Então, 2x ao quadrado mais, né? Mais 2 vezes 2 é 4, mas é 4x, certo? Então, mais 4x mais 2 vezes 1 é 2. E aqui de fora, então o 2 já multiplicou todo mundo, aqui de fora ficou menos 8. Menos 8 igual a 0. Beleza. Agora, o último passo que eu vou fazer aqui é juntar os termos que eu posso somar aqui, né? O 2x ao quadrado está sozinho, só tem um termo que aparece x ao quadrado, que é o 2x ao quadrado. Que aparece x é só o 4x. E aqui eu tenho dois números que não está multiplicando nenhuma variável, né? Então, mais 2 menos 8, vou manter o sinal do maior que é negativo, e vou subtrair 8 menos 2 é 6. Isso aqui é igual a 0. Olha só o que eu fiz. Eu peguei essa equação aqui, ó, manipulei ela matematicamente, só manipulei, só mexi nela e cheguei nesse resultado, né? Que é essa própria equação aqui. Ou seja, essa equação aqui, ela é igual a essa. A única coisa de diferente que eu tenho aqui é que essa aqui eu mexi nela para chegar nessa aqui. Certo? E o que tem de surpreendente aqui, de legal, né? O que tem de legal é que essa aqui você não precisa da fórmula de Bhaskara para resolver. Basta você isolar os valores de x.
Aqui você teria que usar a fórmula de Bhaskara, né? A princípio. Né? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou apagar o quadro e vou resolver essa equação, mostrar como resolver ela sem Bhaskara. E depois eu vou ensinar como que você passa dessa equação para essa, ou de qualquer equação que você quiser para esse novo modelo, e nesse novo modelo você sempre vai saber resolver sem utilizar a fórmula de Bhaskara. É isso que eu vou fazer agora. Então eu vou resolver essa equação aqui mesmo. Aqui, eu vou resolver ela aqui para vocês verem como é que eu vou manipular ali para resolver. Então eu tenho essa equação aqui, 2 que multiplica x mais 1 ao quadrado menos 8 igual a zero. Beleza, eu quero isolar o x. Quero achar os possíveis valores de x, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, vou manter tudo que está de cá aqui, então 2x mais 1 ao quadrado. E esse menos 8 eu já vou passar para lá. Ele vai passar para lá mais 8, certo? Outra coisa que eu posso fazer aqui. Esse 2 que está multiplicando pode passar dividindo. De forma que fica x mais 1 ao quadrado igual a 8 dividido por 2. Né? Porque o 2 está multiplicando todo mundo aqui, né? Todos os termos, apesar desse que está ao quadrado. Então ele passa dividindo. Beleza. Ou seja, x mais 1 ao quadrado é igual a 8 dividido por 2 é 4. Né? Como é que eu tiro esse quadrado daqui? Eu tiro raiz do outro lado. Então fica assim, ó. X mais 1 é igual a raiz de 4. Raiz de 4, ok? O que mais que eu posso fazer? Eu posso escrever raiz de 4. Eu posso dizer que x mais 1, eu vou até tirar esse parênteses, porque ele não vai precisar mais, só está o termo aqui, x mais 1. Então, x mais 1 é igual a raiz de 4, todo mundo lembra só do 2, mas é mais ou menos 2, né? Menos 2 vezes menos 2 dá 4, assim como 2 vezes 2 dá 4. Então, aqui, raiz de 4 pode ser mais ou menos 2, né? O último passo que eu preciso fazer para isolar o x é passar esse 1 para lá. Ele está negativo, ele passa para lá positivo. Então, eu vou fazer aqui do ladinho aqui. Fazer aqui, ó. Vai ficar x igual mais ou menos 2 que está de cá. Esse 1 passa para cá negativo. Então, fica menos 1 mais ou menos 2, certo? Logo, x é igual. Então, eu vou colocar o x', que seria uma das soluções, considerando esse termo aqui, ó, negativo. Então, vai ficar menos 1 menos 2 é menos 3. A outra solução que eu tenho, que é o x duas linhas, é o menos com o mais agora. Menos 1 mais 2 é 1. Logo, o meu conjunto, minhas soluções são menos 3 e 1. E realmente, se você utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver esse problema, que é igual a esse, se você usar a fórmula de Bhaskara, você vai chegar nessas duas soluções aqui, ó. Mas veja que eu resolvi nesse formato sem utilizar a fórmula de Bhaskara. Em momento nenhum até agora, eu utilizei diretamente a fórmula de Bhaskara, tá? Agora eu vou ensinar para vocês, vou escolher uma equação aqui aleatória, né? E vou ensinar para vocês como que vocês escrevem uma equação nesse formato e passa para esse. Para que assim você não precise de utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver, tá bom? Então vamos lá, é isso que eu vou fazer agora. Vou apagar aqui tudo, vou colocar aqui uma equação e vou ensinar vocês a convertê-la para esse novo modelo matemático, passar desse para esse modelo, que é resolvível sem a equação de Bhaskara. Então, pessoal, dando continuidade aqui, o que eu fiz no quadro anterior foi mostrar para vocês que esta equação era equivalente a essa. Como que eu fiz isso? Eu mexi nessa aqui, né? E cheguei nessa aqui, né? Ou seja, só manipular essa aqui eu chego nessa. E nesse formato aqui eu sei resolver ela sem utilizar a fórmula de Bhaskara, né? Então o que eu quero agora? Eu coloquei um exemplo aleatório novamente para vocês. E agora eu quero mostrar para vocês como que vocês vão converter desse modelo aqui para um modelo parecido com esse, que eu saiba resolver, né? Porque esse aqui eu preciso da fórmula de Bhaskara. Como que eu vou fazer isso? Qual que é meu problema, a princípio? É o seguinte, aqui, ó, eu tenho o número 2. De onde vem esse 2? Me parece que ele vem daqui, né? Como que eu acho essa equação aqui em função dessa, né? Será que é só repetir esse número aqui? Não sei, não tenho certeza.
eu sei o seguinte, que tem que aparecer um x, porque eu estou falando de uma equação de segundo grau, e esse quadrado também tem que aparecer, porque quando eu abrir esse quadrado aqui, vai aparecer um x ao quadrado, que está aqui. Se aqui fosse cubo, ia aparecer x ao cubo, e aí não seria uma equação de segundo grau, né? Então eu sei que esse x tem que estar aqui e tem que estar ao quadrado. Mas esses números aqui, esses coeficientes, eu não sei quais são. Como que eu vou fazer isso? Como eu não sei, apesar desse aqui parecer ser somente esse, como eu não tenho certeza, eu vou fazer o seguinte, ó. Esses três coeficientes, eu vou chamar eles de uma letra qualquer para tentar descobrir quem são essas letras, né? Então aqui nesse lugar do 2 aqui, ó, para essa equação aqui agora, eu vou chamar de Hzão, né? Chamar de Hzão. Parece ser 3, né? Porque aqui é 2, então talvez o Hzão seja 3. Vou manter o x aqui, mas eu não tenho certeza que é 1, então eu vou colocar aqui uma letra L. L, tá bom? Isso aqui tudo ao quadrado, porque é uma equação do segundo grau. Menos, aqui também eu não tenho certeza se é 8. Então eu vou colocar aqui Z. Obviamente que eu estou olhando para essas equações igual a 0. Tanto para essa como essa, né? Beleza. E agora? O que eu fiz aqui, aquela hora, para provar para vocês que essa era igual a essa? Eu manipulei matematicamente essa aqui. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Qual que é a dificuldade? Aqui aparecem só letras. Aqui apareciam números, né? Então, eu vou aqui abrir essa equação, tá? Vou pegar toda essa equação aqui, ó, e vou abrir ela aqui. Veja só qual que é o meu objetivo. Eu quero que essa seja igual a essa, né? Então, o que eu vou fazer? Vou manter o h, como eu tinha mantido 2 aqui da outra vez, né? Então, vou manter o h. E vou fazer o quê? Vou abrir esse quadrado. O que é o quadrado de um número? É ele vezes ele mesmo, não é isso? Então, aqui, ó, vai ser x mais L, que multiplica x mais L. Ok? E vou manter o menos Z. Vamos mexer um pouquinho mais nisso aqui? Vamos fazer tudo que a gente tinha feito no outro, né? Esse x aqui vai multiplicar esse x aqui, certo? Esse x vai multiplicar esse L. Esse L vai multiplicar esse x. E esse L vai multiplicar esse L aqui, tá bom? Vou manter o h aqui fora de novo, né? E vamos ver o que vai dar isso aqui, ó. A gente sabe que x vezes x, primeiro passo aqui, é x ao quadrado. Então, vou manter aqui, ó, x ao quadrado, beleza? X vezes L é x vezes L. Então, vou manter aqui, ó, x vezes L, ok? L vezes x é L vezes x, ou se eu posso trocar a ordem, x vezes L também, né? Mas eu vou colocar do jeito que está aqui, ó, L vezes x. Então, mais LX. E L vezes L é L ao quadrado. Então, mais L ao quadrado. Tudo isso menos Z. Vamos continuar manipulando isso aqui um pouquinho. O que eu posso fazer? Aqui é x vezes L. Aqui é L vezes x. Mas eu sei que eu só estou trocando a ordem, né? E a ordem dos fatores não importa. Então, eu posso escrever esse LX como x vezes L. E aí fica x vezes L mais x vezes L, tá? XL mais XL é 2XL. Então, vai ficar H aqui de fora. Aqui dentro vai ficar x ao quadrado mais 2XL mais L ao quadrado menos Z. Tá bom? Então, menos Z aí. O que eu posso fazer agora? Mais. Agora, esse H aqui, que está aqui de fora, vai passar multiplicando todo mundo lá dentro, não é isso? Vai passar multiplicando x ao quadrado, o 2xl e o L ao quadrado. Como que vai ficar esse cálculo aqui? Vai ficar da seguinte maneira, ó. hx ao quadrado, porque h vezes x ao quadrado é hx ao quadrado, mais 2h, aqui vai ficar h vezes 2xl, tá? Então, mais h vezes 2xl.
xl mais hl ao quadrado, mais hl ao quadrado, menos z. Ok? Então, esse h passou multiplicando termo a termo aqui. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou tentar fazer essa equação aqui, eu quero que ela seja igual a essa, ok? Então, eu vou só mudar uma coisinha aqui para ela ficar bem parecida. Ó, eu vou manter esse h, x ao quadrado, e eu vou trocar a ordem aqui porque a ordem não importa. Então, eu vou colocar assim, ó, mais 2, vou passar o 2 para cá, h, esse l para cá, e o x vou deixar aqui no finalzinho. Só troquei a ordem aqui. Mais hl ao quadrado menos z. Ok? Olha só, essa equação aqui parece com essa? Parece, né? Por que eu sei que parece? Porque aqui aparece um x ao quadrado, olha só. Aparece um x ao quadrado aqui. Aqui aparece um x e aqui um termo que não depende de x. Assim como aqui, ó. Aqui aparece um x ao quadrado, um x e um termo que não depende de x. O que eu vou fazer então? Vou fazer o seguinte. Eu quero que essa seja igual a essa. Essa aqui seja igual a essa. Então vou até repetir essa aqui, ó, para a gente fazer um comparativo. Vou colocar aqui, ó, 3x ao quadrado mais 6x menos 17. Certo? Como que essa vai ser igual a essa? Só vai ser igual se uma coisa acontecer. Se cada termo for igual ao outro, tá bom? Então, ou seja, se esse termo que multiplica x ao quadrado for igual a esse, se esse termo todo que multiplica x for igual a esse, se esse termo sozinho for igual a esse. Então, o que eu quero que aconteça? Eu quero que, ó, h, esse termo aqui primeiro, seja 3. Olha só, pronto, já descobri o valor de h. Por quê? Lembra que eu falei que talvez esse h seja esse próprio 3 aqui? E realmente aconteceu, ó. Nosso h é 3. Nesse caso aconteceu, né? O que mais que eu posso fazer? Agora esse termo aqui, ó, que está multiplicando x, tem que ser igual a esse termo aqui, ou seja, 2hl, esse termo aqui que está multiplicando x, tem que ser igual ao que multiplica x aqui, que é o 6. Ok? Beleza, eu preciso descobrir quem? H, L e Z, para eu conseguir passar essa equação para esse formato, né? Então, o H eu já descobri, está faltando descobrir o L e o Z. Ok. Olha só que legal aqui, ó. Aqui eu tenho 2, o H eu já sei que é 3. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, vezes L igual a 6, tá? No lugar do H eu coloquei 3, só isso. 2 vezes 3 é 6. Então, 6L é igual a 6. Esse 6 que está multiplicando o L, passa dividindo. Fica aqui L é igual a 6 dividido por 6, que é igual a 1. Então, pronto, descobrimos também o L. Então, já descobrimos H, L, está faltando descobrir quem? O Z. Não é isso? A gente sabe o seguinte, que essa equação tem que ser igual a esse termo. Ó, o termo que multiplicava x foi igual ao que multiplica x. O h é igual a 3, para ficar, ó, o termo que multiplica x ao quadrado é igual ao termo que multiplica x ao quadrado. E o termo que está sozinho, que é tudo isso aqui, ó, tem que ser igual a esse termo que está sozinho. Então, eu vou fazer de cá, ó, tá? Vai ficar assim, ó. hl ao quadrado menos z tem que ser igual a esse termo aqui. E esse termo aqui é menos 17, tá? Então, menos 17. O que eu posso fazer agora de interessante? É o seguinte. É que eu já tenho o H e já tenho o L. Então, eu vou substituir aqui, ó. O H eu sei que vale 3. Então, 3 vezes. O L é 1. Então, H vezes 1 ao quadrado menos Z é igual a menos 17. É isso? O que eu posso fazer mais aqui agora? Só resolver isso aqui. 1 ao quadrado é 1. Né? 3 vezes 1 é 3. Então, aqui vai ficar 3 menos Z igual a menos 17. Certo? Aqui eu posso fazer mais algum passo ainda para eu isolar Z, porque eu quero achar quem é o valor de Z. Então, aqui vou escrever da seguinte maneira. Menos Z é igual
Vou manter o menos 17 de lá. E mais uma coisa aqui. Esse 3 que está positivo do lado esquerdo, passa para o lado direito negativo. Então, menos 3. Certo? Então, aqui ficou menos z igual a menos 17 menos 3 é menos 20. Certo? Eu quero achar z, não menos z. Então, o que eu faço? Eu multiplico toda essa relação por menos 1. Multiplicando por menos 1, aqui fica z positivo, porque menos com menos fica mais. E de cá fica 20 vezes menos 1, como é menos com menos, fica positivo. Então, 20. Beleza, olha só que interessante. Eu achei o valor de H, L e Z, que era o que eu queria. Vou apagar tudo esse cálculo, só vou deixar o valor de H, L e Z aí. Eu já sei que esse termo aqui, essa equação aqui, ó, 3x ao quadrado mais 6x menos 17, ela pode ser escrita da seguinte maneira. H, só que H vale quanto? 3. 3 vezes x mais L. L vale quanto? L vale 1. Então, mais 1 ao quadrado menos o z. Quem que é o z? O z é 20, tá bom? Então, menos 20. Isso aqui igual a 0, tá bom? Se vocês abrirem essa equação aqui, ó, manipularem ela, vocês vão chegar nessa aqui. E agora essa aqui eu sei resolver, tá? Como que eu faço isso? Faz aqueles mesmos passinhos que eu fiz, né? Que eu ensinei vocês a fazer. Vou apagar tudo aqui agora, porque já escrevi aqui em termos de H, L e Z, para a gente terminar de resolver esse cálculo aqui, só para completar o cálculo. Mas agora a gente já sabe como fazer. Qual que é o procedimento a ser seguido, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver essa equação aqui, ó. 3x mais 1 ao quadrado menos 20 igual a 0. Que seria o equivalente a resolver essa equação, tá? Esse 20 que está negativo aqui, vou passar para lá positivo, porque eu quero isolar x. Então, eu quero, de alguma forma, deixar esses termos aqui sozinho para o x ficar mais sozinho do lado esquerdo. Então, 3 vezes x mais 1 ao quadrado igual, mantive esse termo aqui, esse número 20 que está negativo passa para lá positivo. Então, fica 20 positivo do lado direito, tá bom? O que eu posso fazer mais aqui é tirar esse 3 daqui, né? Como que eu tiro esse 3 daqui? Ele está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Então, fica da seguinte maneira. X mais 1 ao quadrado igual a 20. O 3 que estava aqui, ó, multiplicando, passou dividindo. Dividido por 3. Para eu tirar esse quadrado daqui, passo raiz, né? Vocês têm o costume de falar assim? Então, x mais 1, né, é igual a raiz de 20 dividido por 3, tá? Esse parênteses aqui não é importante. Antes era para mostrar que o quadrado estava pegando, né, o x mais 1. Estava pegando todo mundo. Aqui não tem expoente nenhum, não tem nada. Então, vou até tirar esse parênteses daqui. Esse 1 que está positivo passa para lá negativo. E nosso x fica sendo menos 1. Ah, e lembrando, eu posso colocar aqui mais ou menos, não tem problema. Sempre que aparecer uma raiz, eu posso colocar mais ou menos. Por exemplo, a raiz de 4, ela é mais ou menos 2. Então, eu posso colocar mais ou menos antes da raiz. Isso aqui eu vou colocar só para ficar muito parecido com a solução se vocês utilizarem a fórmula de Bhaskara para resolver isso aqui, tá bom? Isso aqui ainda está feio, mas essa solução está correta, tá? Está feio porque aparece uma raiz de 3 aqui embaixo, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Vou racionalizar. Como que eu tiro esse raiz de 3 aqui? Eu vou pegar aqui, vou manter todos os termos e vou multiplicar em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3 também. Então, aqui eu vou multiplicar por raiz de 3 e vou dividir por raiz de 3, tá? Porque aí eu sumo com esse raiz de 3 que está aqui embaixo. Vai ficar da seguinte maneira. Nosso x fica sendo igual a menos 1 mais ou menos. Mantive esse termo. 20 vezes 3 é 60. Então, fica raiz de 60. 3 vezes 3 é 9. Fica raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Então, olha, sumi com a raiz. Certo? Ainda dá para melhorar esse 60 aqui? Dá para tornar essa raiz um pouco mais simples, né? Por quê? Porque eu posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Vou manter o menos 1.
Então, mantive o menos 1 aqui, tá? Mais ou menos. Esse 60 eu posso escrever ele como sendo 15 vezes 4, tá bom? Dividido por 3. Porque 15 vezes 4 é 60. E aí, como que eu concluo isso aqui? Como que eu posso deixar isso aqui da melhor maneira possível? Escrevendo assim, ó, x igual a menos 1. E aqui, mais ou menos, tá? Lembrando que eu cometi um erro aqui, que é pegar esse 3 aqui, ele só estava dividindo a raiz, tá? Então aqui ele vai estar só dividindo a raiz também. E aí o que eu posso fazer é tirar esse 4 aqui da raiz. Porque a raiz de 4 é 2, tá? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes a raiz de 15, né? Dividido por 3. Então pronto. É claro que dá para você ainda tirar o mínimo com esse 1 aqui, ó. E aí passar esse 3 aqui, ficaria dividindo todo mundo. Aqui ia ficar 3 mais 2 raiz de 15. Mas assim já ficou bom, né? Já não ficou tão feio como estava antes. E pessoal, assim nós concluímos nossa aula. Então o que eu mostrei para vocês por último aqui foi que eu posso escrever essa equação nesse formato e deu todo aquele trabalho para a gente converter, né? Nesse formato aqui. E depois, para resolver ela nesse formato, é muito mais simples, né? A gente pode fazer direto, só isolando o valor de x. Tá bom? Assim nós finalizamos nossa aula e até a próxima aula.